Você está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Pegue sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu João, gente. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo de número 21. João, capítulo de número 21. Versículo de número 1. Enquanto você procura, eu quero externar a Deus a minha gratidão, poder estar com vocês aqui. Uma bênção. Maravilha. Poder retornar a esta casa, a este lugar. E aqui, junto a vocês, adorar o nome daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se puder, abrir um pouco o ganho lá, o agudo, um pouquinho do agudo, está muito fechado. Deus abençoe o pastor Roberto. O pastor Roberto é um amigo que Deus nos presenteou. Deus abençoe a pastora, tá bom? Todo o ministério desta igreja. Deus em Cristo abençoe muito vocês. Que este ano seja um ano de muitas realizações. Que este ano seja um ano de notícias boas, de portas abertas. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Deus abençoe pastor Jefferson. Deus abençoe Rafael Arcanjo. Deus abençoe Gustavinho e o Guilherme. Guilherminho veio e está com a gente hoje. João capítulo de número 21, gente. João capítulo de número 21. Você que encontrou, diga, eu achei. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não temos. Disse-lhes, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco,
puxando a rede cheia de peixes. Pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Tome seu assento, por favor. Gente, esse texto que nós acabamos de ler aqui fala-nos a respeito do encontro de Cristo com Pedro. Na verdade, esta é a segunda vez que Jesus vai encontrar Pedro frustrado, depois de uma madrugada tentando pescar, sem conseguir apanhar nada. Renan, e por que Jesus encontra Pedro pela segunda vez frustrado? Glória. E você conhece essa história. A Bíblia diz que Cristo vai cear com os discípulos durante a noite. E a ceia para um judeu é a noite, é o último alimento da noite. E depois de cear, Mateus diz que, tendo cantado um hino, o grande Halel, Salmo 103 ao 118, eles vão subir ao Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Jesus vai se afastar um pouco, vai levar consigo os 3 discípulos, e ele se afasta um pouco para orar. Na verdade, Jesus sabia o que estava para acontecer. Ele diz: a minha alma está angustiada à morte. E alma angustiada à morte é um termo semita que designa a morte de um homem. Jesus sabia que ele ia morrer. A Bíblia diz que se apresenta Judas. Interessante, né? Judas se apresentou. Só que Judas tem um objetivo. Judas tem um plano traçado. Irmão, e qual é o plano de Judas? É vender Jesus. É trair Jesus. A Bíblia diz, Gustavinho, que Judas se aproximou. Judas abraçou. Judas beijou. Só que Judas abraça e beija vendendo. Judas abraça e beija traindo. O problema é que a gente precisa mudar um pouco a nossa ótica de traição. A gente acha que para alguém trair a gente vai fazer mal. A gente acha que quem trai é quem está longe. Só quem está traindo está perto. Está sentado à mesa. E para trair, Judas não bate. Para trair, Judas não fala mal. Para atrair, Judas abraça e beija. Interessante, pastora. É que quando Jesus vê o Judas, e sabendo da intenção de Judas, Jesus já sabia, Jesus abraçou ele e disse: amigo.
aqui vieste. Renan, e por que Jesus chama Judas de amigo? Porque o Judas que está traindo, está pensando que está acabando com a história de Jesus. Mas na verdade ele estava levando Jesus para o propósito. Diga para alguém, tem alguém achando que está te prejudicando. Mas na verdade ele só está te levando para o teu propósito. Aqui no coração deles, eles estão traindo. No coração deles, eles estão lucrando, vendendo. Isso aconteceu com José, né? Os irmãos venderam, achando que estava acabando com a história do menino. Só que eles estavam colocando o José na rota da realização do sonho. Interessante, gente, é que quando Pedro disse para Cristo que Jesus não deveria passar por aquilo, ele disse: arreda de Satanás. Porque o verdadeiro amigo é aquele que nos coloca no propósito. Ainda pensando em estar traindo. Quando Pedro vê aquilo, pastor, Judas vindo trair, vender, entregar, Rafael, Pedro pegou a espada. E ele pegou a espada com sentimento de defender Jesus. Ele pega a espada e o golpe que ele dá tem um alvo, tem um destino. O golpe é para Malco. Você lembra? O servo do sumo sacerdote. A Bíblia diz que Pedro vai arrancar um pedaço da orelha. Na verdade, ele acertou o Malco, mas errou o alvo. Porque era para acertar o pescoço. Quando ele pega a espada e acerta o Malco, ele pensa que Cristo vai aplaudi-lo. Ele pensa que Jesus vai elogiá-lo, ovacioná-lo. Mas, na verdade, Jesus o repreende. E diz: Pedro, guarda a tua espada. Porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. E ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender. Só que, Pedro, isso aqui faz parte do propósito. Diga para alguém, a traição faz parte do propósito. Ministério que não tem história para contar é conto de fada. Ministério que não passa pela via dolorosa. Ministério que não passa pelo deserto da traição. Ministério que não passa pelas calúnias. Não é ministério que vai marcar uma geração. Ministério tem que ter história, gente. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, isso aqui faz parte do propósito. Oh, Jesus. Diga para alguém, a traição faz parte. A calúnia faz parte. Ser vendido faz parte. Diga para ele, está dentro do propósito, filho. Aleluia. Não adianta ter a cadeira e não ter a história. Jesus repreende o Pedro e na cabeça do Pedro ele falhou, ele errou. Pedro é tomado de um sentimento de frustração. E ele sai daquele ambiente frustrado, triste. Ele errou quando não poderia ter errado. Até que Pedro é interrogado
Alguém olha para Pedro dizendo: Pedro, tu é um deles. Ele diz: só não. Tu faz parte disso aí. Não faço não. Ô Pedro, tu fala como eles. Mas eu não sou. Na verdade, gente, Pedro não está negando a existência de Cristo, o ministério de Cristo. O que Pedro está dizendo é: eu não faço mais parte do projeto. Eu errei. Eu falhei. E pelo fato de eu ter errado, eu acho que ele riscou meu nome do projeto. Eu não estou mais nessa história. Eu não estou mais dentro desse projeto. Errei. Falhei. No momento que eu não poderia ter falhado. Pedro está frustrado. E o pensamento de Pedro é: eu vou voltar a pescar. Pedro, gente, no meio dos discípulos, olha para eles e diz: eu vou pescar. O interessante é que todo mundo que está do lado do Pedro olha e diz: nós vamos contigo. Diga para alguém: cuidado, porque a tua frustração pode fazer muita gente voltar a praticar o que praticava antes de conhecer Jesus. Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: não volta agora. Esse mar não é mais o teu lugar. Essa roda de amigos não é mais o teu lugar. Esse grupo de WhatsApp não é mais o teu lugar. Pedro, espera só mais um pouquinho. Não volta a praticar o que você praticava. Não volta a fazer o que você fazia. Pedro está pensando: eu vou voltar para o mar. Renan, e por que Pedro quer voltar a pescar? Fazia mais ou menos 3 anos e meio que Pedro não pescava para a sua sobrevivência. Renan, e por que ele não pescava? Porque ele estava andando com Jesus, gente. E quando eu ando com Cristo, pastor Roberto, eu não preciso ficar virando madrugadas atrás daquilo que Jesus já tem para me dar. Diga para alguém: ele sacia a tua necessidade. Você não precisa virar madrugadas atrás daquilo que ele tem para te dar. Porque quem anda com Cristo tem todas as necessidades saciadas. Oh, Jesus. Pedrão volta para o mar. A Bíblia diz que eles estão a cerca de 200 côvados, distantes da areia. Viraram a madrugada tentando pescar. Diz a Bíblia que Jesus aparece pela manhã, gente. E o interessante é que ele aparece pela manhã. E ele faz uma pergunta, e a pergunta é: o que vocês têm aí? Sabe o que o texto diz? É que quando Jesus parou às margens do mar da Galileia e perguntou para os discípulos o que eles tinham dentro do barco, a Bíblia diz que os discípulos não reconheceram ele. Viram Jesus curar. Viram Jesus ressuscitar. Viram Jesus fazer milagres. Andaram com Cristo. E eles não estão reconhecendo Jesus. Jesus fez a pergunta: o que é que vocês têm aí? E
e a resposta é unânime. Nós não temos nada. Jesus libera uma palavra, e a palavra é: lança a rede. À direita do barco. Quando Jesus encontrou Pedro a primeira vez, a Bíblia diz que ele encontra Pedro frustrado, lavando rede. Barco vazio, empresa falida. Jesus olhou para ele e disse assim: Pedrão, me presta o teu barco. Eu tive o privilégio, gente, de navegar no Mar da Galileia e ver a quantidade de peixe que existe ali. Eu tenho vídeos no meu telefone de peixes nadando às margens do Mar da Galileia. A pergunta que não cala: se o Mar da Galileia é farto, rico em espécies e quantidade de peixes, como é que Pedro vira uma madrugada sem conseguir pegar nada? Eu não estou falando que... A Bíblia não diz para nós que Pedro pegou só um pouquinho, não. Diz que Pedro não pegou nada. Renan, o que faltava lá? Peixe? Não. Só que tem hora, gente, que vai ter peixe. Nós vamos ter a ferramenta. Vamos estar no lugar certo, na hora certa. E vamos voltar com o nosso barco vazio. Porque Jesus decidiu entrar no nosso barco. Ele olhou para o Pedro e disse: Pedro, me presta o teu barco que eu vou pregar. E a proposta é pregar. Pedro se afasta, Jesus acaba de pregar. E ele diz: Pedro, faze-te ao mar alto. Quando eles estão em alto mar, Jesus diz: lança a tua rede. Pedro lançou a rede, já não dava para puxar. Jesus está trabalhando na contramão da lógica do Pedro. Porque segundo a tradição dos judeus, o lugar de pescar era nas margens do Mar da Galileia. A prova disso é João 21. Que eles estão a cerca de 200 côvados, pertinho. A hora de pescar era pela madrugada. Jesus chegou pela manhã e disse para Pedro: faze-te ao... Está tudo ao contrário. Quando Pedro lançou a rede encheu. A pergunta é, gente, a rede que Pedro tem para pescar, pastor Roberto, é rede de águas rasas. Eles estão em alto mar. Jesus manda ele trocar a rede, sim ou não? Não. Jesus só manda ele lançar. Só que se a rede dele é para pesca nas margens, a profundidade da rede é pequena. Jesus manda ele lançar a rede agora em alto mar, uma profundidade muito maior. Renan, se a rede dele é pequena, como é que encheu? É simples. O que Jesus estava querendo ensinar para Pedro é que quando ele está no nosso barco, não é a nossa rede que vai no peixe. É o peixe que é obrigado a vir na rede. Diga para alguém: 2024 será o ano que os peixes vão ter que correr atrás da tua rede. Pega a mão desse crente, por gentileza, e dá uma sacudida nele até ele reagir dando glória. E diga para ele: esse ano se cumprirá a palavra na tua vida, que você não precisará correr atrás das bênçãos, pois elas te seguirão. Ai, Jesus amado. Diga para alguém: vai bater na tua porta, teu telefone vai Eita, Jesus de Nazaré. 2024, as bênçãos do Senhor vão ter que correr atrás de você, porque não é você que vai atrás do peixe,
me andarácia. O ramachandaragaia. Olha para alguém e diga: coloca Jesus no teu barco. Você pode estar fora do tempo, você pode não ter a ferramenta correta, mas quando ele está dentro do barco, a bênção tem que vir atrás de você. Jesus encontrou Pedro pela segunda vez frustrado, pescou nada. O que tem aí? Não tem nada aqui. Jesus dá uma direção: lança a rede à direita do barco. E quando eles lançaram, escuta, gente, Jesus manda eles mudarem de lugar. Jesus diz para eles trocarem de barco. Jesus está mandando eles trocarem de rede. Jesus só está dizendo: lança à direita, sim ou não? O que Jesus está dizendo é: Pedro, o que está faltando na tua vida não é peixe. O que está faltando na tua vida não é a rede, porque tu tem. O que está faltando na tua vida não é amigos para pescar, teu network está bom. O que está faltando na tua vida não é barco, porque você tem para pescar. O que está faltando na tua vida é uma direção minha, uma palavra. Eita Jesus! Tem gente que entrou aqui precisando de uma direção de Jesus. Você já virou muitas madrugadas. Você já chorou muito nas madrugadas. Você está dizendo: amigos eu tenho, ferramenta eu tenho, eu sei pescar. Mas por que não acontece? Jesus está dizendo: está faltando direção. E essa noite ele me trouxe aqui para dizer: eu estou dando direção no teu relacionamento. Eu estou dando direção no teu trabalho. Eu estou dando direção na tua casa. Eu estou dando uma direção na tua vida. Você não vai sair deste mar frustrado. Eu vim te encontrar aqui, porque se eu não viesse, eu voltaria para casa chorando. Mas eu vim nessa noite de sábado dizer para você: lança aonde eu vou mandar agora. Levanta a tua mão direita para o céu, levante. Levanta a tua mão esquerda lá no terceiro andar. Isso. E por alguns segundos libere um grito de glória para Jesus. Porque essa noite Ele está dando direção na tua casa. Ele está dando direção na tua vida. Ele está dando direção para a tua família. Ele está dando direção para a tua empresa. Ele está dando direção para o teu ministério. Você não vai voltar frustrado. Você vai voltar para casa com uma direção do céu que vai mudar a tua história. Eita! Uri calamada, rinicoma na seta, Jesus amado. Ai, 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 ai. Eu tenho um recado para Satanás. Nós não vamos sair frustrados. A direção de Cristo vai nos levar ao lugar da pesca. Quem acredita na boca? Quem acredita na glória? Isso. Pega a mão do crente da direita, por favor. Pega a mão do crente da esquerda, por favor. Dá uma sacudida nele até ele reagir do glória. E diga para ele: você está recebendo de Jesus uma direção. E era só o que faltava. O diabo pensou que tu ia sair desse mar frustrado. O diabo pensou que tu ia lavar as redes frustrado. O diabo pensou que Jesus ia te abandonar. Mas ele parou na voz do que clama para dizer: tô dando direção. Eita.
direção para a tua casa hoje. Dá direção para o teu ministério hoje. Dá direção para a tua família hoje. Dá direção para o teu casamento. Não vai acabar. Não vai acabar. A tua história não vai terminar assim. Pedro, Jesus chegou. Quando a rede encheu, pastor Roberto, João olhou para o Pedro e disse: Pedro, é o Senhor. Você consegue perceber que João só reconheceu Jesus depois que o barco encheu? Ô gente, nós precisamos mudar a nossa ótica a respeito de Cristo. É que a gente só consegue reconhecer Jesus quando o nosso barco está cheio. Mas quando o barco está vazio, Jesus também está no ambiente. Talvez teu barco está vazio. E você está pensando: Jesus me esqueceu. Ele está dizendo para você: eu estou contigo. É que eu também sou Jesus de barco vazio. O que Jesus quer de nós é que possamos reconhecê-lo quando o nosso barco está cheio, mas também quando está vazio. Pedro lançou-se ao mar, foi até Cristo. Eu preciso de pelo menos 5 pessoas ligadas para pegar isso aqui. Eu já estou terminando. Quando Pedro chegou em Cristo, Jesus tinha uma fogueira acesa. Pastor Roberto, tiver pelo menos 5 ligados na palavra, vai pegar isso agora. Tinha um fogo. Pedro chegou molhado. Quando ele se depara com Jesus, à beira do mar, tem um fogo preparado. Aí a Bíblia diz que em cima daquele fogo tinha pão e peixe. Está vendo? Quando Jesus pergunta para nós: o que vocês têm aí? Parece que Jesus está perguntando porque ele tem uma necessidade. O que vocês têm aí? Parece que ele está perguntando porque ele precisa de peixe. Mas quando Pedro chega aqui, vê o fogo, vê pão e vê peixe, Pedro entende que Jesus perguntou não porque ele precisava. Quando Jesus pergunta: o que você tem aí? Pedro diz: nada. Quando ele chega na beira, tem fogo, pão e peixe. Jesus está dizendo: Pedro, você sabe por que você está virando madrugadas sem conseguir pegar aquilo que precisa? Porque você deixou de caminhar do meu lado. Está vendo aqui, Pedro? O que você estava tentando pegar lá? Peixe. O que tem aqui, Pedro? Peixe. Pedro, é só caminhar comigo, filho. É só caminhar do meu lado. Eu tenho tudo o que você precisa, Pedro. Você estava querendo peixe e eu tenho aqui fogo, pão e peixe. Fogo fala de poder, unção. Pão fala de palavra. E peixe fala de prosperidade. Jesus estava olhando para Pedro dizendo: anda comigo, que tu vai ter poder, tu
tu vai ter palavra e tu vai ter prosperidade. Chamou Pedro para um canto. E a pergunta que Jesus faz para Pedro, são 3 perguntas que na verdade é uma só. Ele diz: Pedro, tu me ama? Pedro diz: sim, Senhor. Tu apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta de novo: Pedro, tu me ama? E Pedro diz: sim, Senhor. Ele diz: então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Tu sabes que te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pastor Roberto, Jesus perguntou 3 vezes. Gente, ele não precisava perguntar nenhuma. Ele conhecia Pedro. Ele não precisava perguntar nenhuma. E eu queria acabar assim, desse jeito, a mensagem. Por que perguntou 3? Quantas vezes Pedro negou? 3. Quantas vezes Jesus pergunta? 3. O que Jesus está querendo dizer para Pedro é: Pedro, tu negou 3 vezes. E eu disse para você apacentar minhas ovelhas 3 vezes. Na verdade, Pedro, o que eu estou querendo mostrar para você é que o número da minha oportunidade para você é equivalente ao número de erros que você cometeu. Só tem um, Pedro, que se você cair, ele diz que não dá mais para você. É o diabo. Mas eu, Pedro, todas as vezes que você cair, eu estarei aqui para te levantar. E para te dizer: eu estou te dando mais uma oportunidade. Apacenta minhas ovelhas. Não fuja do propósito, Pedro. Eu ainda estou contando com você no meu projeto. Eu ainda estou contando com você nesta obra. Eu ainda estou contando com você neste ministério. Eu ainda conto com você para ganhar esse bairro. Eu ainda conto com você para esta obra crescer. Mas, Senhor, eu achei que tu tinha me excluído do projeto por eu ter errado. Não, Pedro, eu não te excluí. Quem se excluiu foi você. E eu estou vindo aqui só para dizer para você que eu estou te dando mais uma oportunidade. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer isso para você. Eu estou te dando mais uma oportunidade. Você ainda faz parte desse projeto. Talvez você entrou aqui pensando em parar, em desistir, porque não está dando, você falhou, errou. E talvez você está pensando que Jesus não conta com você mais nesse projeto. Jesus me trouxe aqui para dizer isso. Eu estou contando com você ainda. Mas pregador, tu não me conhece, eu sou falho pecador. E o pregador que está pregando aqui também é falho e pecador. Só que eu ouvi a voz dele dizendo: eu estou contando contigo. Ele conhece tuas falhas. Ele conhece tuas mazelas. Ele conhece os teus erros. Ele está contando contigo. Você pode ficar de pé, por favor. Eu quero orar. Só que antes de eu orar, gente, eu queria conhecer você que entrou aqui.
pensando que pelo fato de ter errado, falhado, Jesus te excluiu do projeto. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Renan, eu quero voltar. Voltar para o projeto. Voltar para o propósito. Tudo que o diabo quer te distrair. Eu ouvi, pastor Roberto, alguém dizer que o diabo não quer que a gente faça a vontade dele. Que isso, pregador? André, o diabo não quer que a gente faça a vontade dele. O diabo só quer que a gente faça as nossas. Porque fazendo as nossas, a gente está fora do projeto de Cristo. Não é mais tempo de se distrair. Jesus está dizendo para você que não é mais tempo de você fazer as tuas vontades. Ele parou às margens da voz que clama para dizer: eu tenho fogo, eu tenho pão e tenho peixe. Vem andar comigo. Volta para o propósito. Volta para o projeto. Eu vim te encontrar no mesmo lugar. No mesmo lugar que te encontrei a primeira vez, frustrado. E mudei a tua história. Eu voltei aqui hoje para te encontrar de novo, para mudar a tua história. Mesmo que seja difícil, não pare. Sai do seu lugar. Renan, eu quero voltar, eu quero renovar minha aliança. Eu estou fraco, eu não estou mais servindo como eu servia, adorando como eu adorava, fazendo o que eu fazia. Eu quero voltar a essa essência, eu quero voltar. Sai do teu lugar e vem. Eu quero conhecer o primeiro corajoso, que depois que vem o primeiro, vem os outros. Então o mais corajoso é o que vem primeiro. Cadê você? Que não veio aqui hoje passar tempo. Que não veio aqui hoje porque não tinha outra coisa para fazer. Você veio aqui com um propósito. Você veio tentar mudar a tua história. Você veio para buscar. Renan, eu vim para receber, para buscar. Só que quando Cristo não te der uma direção, filho, eu vou te honrar. Renan, eu quero voltar a adorar como eu adorava. Eu quero voltar a evangelizar como eu evangelizava. Quero voltar a pregar como eu pregava. Eu quero voltar a trabalhar na obra como eu trabalhava. Eu quero voltar. Sai do teu lugar e vem. Vem, Pedro. Deus conhece tua. Você não está fora desse projeto. Seu nome não está arriscado nesse projeto. Sai do teu lugar e vem. Mesmo que seja difícil. Eu sei que é difícil. Não pare, eu sei que parece que pelo nosso erro, pela nossa falha, a gente não vai mais conseguir ser quem a gente era. Eu acho que eu perdi a unção, eu acho que eu perdi aquele primeiro amor. Jesus parou na beira da praia para dizer: Pedro, eu tenho fogo, tenho pão e tenho peixe. Vem. Que mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar o mar. Tô no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Ponte para o mar alto, no lugar do teu vergonha, eu vou te
Vem para cá. Você que reconhece, Renan, eu estou precisando. Você verá. Você não está mais perto de Jesus. Que esse processo faz parte de um propósito muito maior para você. Pastor Roberto, ora aqui. Muito